O Brasil é o país mais rico do mundo em recursos naturais e um dos mais pobres em resultado. Essa contradição não é acidente, é projeto. Você está vendo a maior operação de transferência de riqueza da história econômica brasileira acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto trabalha, consome e paga impostos. Existe um mecanismo invisível drenando trilhões de reais antes que eles cheguem até você. Nos próximos minutos vou mostrar como esse sistema funciona, quem lucra com ele e por que ninguém explica isso claramente. Pense nos números. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta. Detém 87% das reservas mundiais de nióbio, metal estratégico para a tecnologia. Tem ferro em abundância, água doce suficiente para alimentar continentes, terras agriculturáveis imensas e litoral de mais de 7.000 quilômetros. Se riqueza natural gerasse prosperidade automática, deveríamos ser superpotência global. Mas somos classificados como economia emergente há 50 anos. A promessa de país do futuro nunca chega. Por quê? Porque a riqueza gerada aqui sai sistematicamente antes de virar desenvolvimento. A narrativa oficial diz que falta educação, infraestrutura ou vontade política. Isso não está errado, mas esconde algo maior. O Brasil está preso em um ciclo econômico que transforma a riqueza local em lucro externo automaticamente. E esse ciclo tem nome técnico: dependência de capital estrangeiro combinada com política monetária restritiva. A mecânica é precisa. Funciona assim. O Brasil vende commodities em estado bruto: soja, minério de ferro, carne, petróleo, produtos que saem baratos porque não têm processamento industrial agregado. Depois, importa produtos industrializados. Máquinas, eletrônicos, medicamentos, tecnologia. Produtos que voltam caros porque foram processados em outros países. O lucro da transformação fica lá fora. A diferença de preço entre o que sai e o que volta é o primeiro ponto de drenagem, mas esse ainda é visível nas estatísticas comerciais. O segundo ponto é invisível e devastador. Preste atenção neste ponto. Para controlar a inflação, o Banco Central mantém a taxa Selic entre as mais altas do planeta. Em dezembro de 2025, a Selic está em 14,75% ao ano. É o maior patamar em 20 anos. Nos Estados Unidos, a taxa está em 4,5%. Na zona do euro, abaixo de 4%. Essa diferença brutal não é coincidência técnica. É estratégia deliberada de atração de capital financeiro internacional. Juros altos funcionam como imã para investidores estrangeiros. Eles compram títulos públicos brasileiros porque rendem 3 vezes mais que aplicações equivalentes em países desenvolvidos. O dinheiro entra no país, atraído pelo retorno. O governo brasileiro paga juros mensais sobre esses títulos. O dinheiro sai continuamente, mas enquanto está aqui, valoriza o real temporariamente. Isso faz produtos importados ficarem artificialmente mais baratos que produtos fabricados nacionalmente. Parece vantajoso para o consumidor. Não é. Com o real valorizado artificialmente, a indústria nacional perde competitividade imediata. Um produto fabricado no Brasil fica mais caro que o mesmo produto importado da China, México ou Estados Unidos. Empresas nacionais não conseguem competir. Fecham as portas. Empregos industriais desaparecem. O país se desindustrializa progressivamente e a dependência de exportação de commodities aumenta ainda mais. Esse é o círculo vicioso que se repete há 3 décadas, e pouquíssimos explicam sua mecânica real para o público. Quase ninguém fala disso abertamente, mas cada ponto percentual de juro acima da média mundial custa bilhões ao país anualmente. Em 2023, o Brasil pagou cerca de 615 bilhões de reais exclusivamente em juros da dívida pública. Isso não amortiza a dívida, não constrói nada, é apenas pagamento de juros. Para ter ideia da magnitude, esse valor representa aproximadamente 6% do PIB inteiro do país. É mais dinheiro que os orçamentos combinados dos Ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. Dinheiro que poderia financiar hospitais, universidades, estradas, saneamento básico. Mas vai diretamente para onde? Para bancos nacionais, fundos de investimento e credores internacionais que detêm títulos da dívida pública brasileira.
E o ciclo se realimenta. Quando o governo precisa de mais recursos para cobrir despesas correntes, emite novos títulos públicos. Com juros estratosféricos, o custo dessa dívida cresce exponencialmente. Para honrar pagamentos, o governo tem duas opções: aumentar impostos ou cortar investimentos em políticas públicas. Geralmente faz os dois simultaneamente. A população paga a conta dupla. O salário não acompanha a inflação real. O poder de compra encolhe mês a mês. O brasileiro médio fica sistematicamente mais pobre ao longo dos anos. Mas os detentores de títulos públicos ganham sempre, independentemente de crises, recessões ou turbulências políticas. Isso não é teoria conspiratória sem fundamento. É mecânica financeira documentada publicamente pelo próprio Banco Central em relatórios mensais. Vamos para um exemplo histórico concreto que explica quando esse sistema se consolidou. Brasil, início dos anos 1990. O país acabava de sair da hiperinflação que destruiu poupanças e desorganizou completamente a economia durante os anos 80. O Plano Real, lançado em 1994, trouxe finalmente estabilidade de preços e controle inflacionário. Mas a que custo estrutural de longo prazo? Para manter o real forte e controlar preços internos, o governo elevou drasticamente as taxas de juros e abriu a economia de forma abrupta para produtos estrangeiros sem proteção gradual. Indústrias brasileiras, que levaram décadas para se estabelecer, não conseguiram competir da noite para o dia com importações subsidiadas de países com parques industriais centenários. Quebraram em massa. Setores inteiros simplesmente desapareceram do mapa industrial brasileiro. Entre 1985 e 2021, a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro despencou de 36% para apenas 11%. Mais da metade do parque industrial brasileiro simplesmente deixou de existir em 3 décadas. Fábricas fecharam. Cadeias produtivas inteiras foram desmontadas. Ao mesmo tempo, o setor de commodities agrícolas e minerais cresceu exponencialmente. O Brasil se tornou novamente principalmente exportador de matéria-prima sem processamento industrial e importador de tecnologia desenvolvida em outros países. A promessa de modernização industrial virou dependência renovada e aprofundada. Quem ganhou concretamente com essa transformação estrutural? Importadores que revendem produtos estrangeiros, grandes redes varejistas internacionais que dominaram o mercado brasileiro, setor financeiro que lucra enormemente com os juros astronômicos pagos pelo governo. Quem perdeu? Operários industriais que ficaram desempregados, pequenas e médias empresas nacionais que não resistiram à concorrência desleal, regiões industriais inteiras que entraram em colapso econômico. Cidades como São Bernardo do Campo, no ABC paulista, que foram símbolo histórico de força industrial brasileira desde os anos 60, viram fábricas gigantescas fecharem as portas permanentemente. Plantas industriais que empregavam milhares de trabalhadores viraram galpões vazios. O desemprego industrial aumentou drasticamente. O poder de compra da classe trabalhadora encolheu de forma brutal. E o brasileiro comum começou a sentir diretamente na pele o que significa viver em economia desindustrializada sem alternativas produtivas. Hoje, um trabalhador brasileiro médio gasta aproximadamente 40% de toda a sua renda mensal apenas com alimentação e moradia. Esse percentual aumentou progressivamente nas últimas 3 décadas. O salário mínimo, quando medido em poder de compra real descontada a inflação, cresceu muito pouco desde os anos 80. Enquanto isso, o custo de vida básico disparou completamente fora de controle. Gás de cozinha custava cerca de R$ 50 em 2010. Em 2023, ultrapassou R$ 120, um aumento de 140% em 13 anos. Energia elétrica residencial subiu mais de 200% em apenas 15 anos. E os salários cresceram sistematicamente menos que a inflação acumulada no mesmo período. O brasileiro trabalha mais horas, produz mais, mas vive pior. É aqui que tudo muda de perspectiva. Porque não estamos falando apenas de erros pontuais de gestão governamental ou incompetência administrativa isolada. Estamos falando de sistema internacional de divisão econômica estabelecido historicamente.
Desde o período colonial português, o Brasil sempre ocupou posição periférica na economia mundial capitalista. No século XVI, exportava pau-brasil. No século XVII, exportava açúcar. No século XIX, exportava café. No século XX, exportava minério. Agora, no século XXI, exporta soja e celulose. A estrutura mudou de nome ao longo de 500 anos, mas a função econômica permaneceu estruturalmente idêntica: fornecer matéria-prima barata para economias centrais que devolvem produtos industrializados com valor agregado e preços elevados. E quando o país tenta romper esse ciclo estrutural consolidado há séculos, aparecem barreiras econômicas imediatas e matemáticas. Quer industrializar o país? Precisa importar máquinas industriais e tecnologia de ponta. Máquinas custam dólar. Para conseguir dólar, precisa exportar mais commodities agrícolas ou minerais. Para exportar mais em mercado competitivo, precisa manter o real desvalorizado. Com real fraco, importar equipamentos industriais fica economicamente proibitivo. Investimento em industrialização fica matematicamente inviável para a maioria das empresas. O círculo se fecha de forma quase perfeita. Além disso, investimentos estrangeiros diretos vêm sempre com condições implícitas embutidas. Empresas multinacionais chegam ao país, instalam fábricas modernas, geram empregos formais locais, pagam impostos. Mas os lucros operacionais vão integralmente para fora através de remessas legais. Royalties de uso de tecnologia patenteada, pagamento de marcas, remessas de lucro para matrizes no exterior. Tudo sai do país mensalmente de forma totalmente legal. Em 2022, o Brasil teve déficit em transações correntes de 56 bilhões de dólares registrado oficialmente pelo Banco Central. Isso significa matematicamente e inegavelmente que saiu mais dinheiro do país do que entrou durante o ano inteiro. A cada ano, o Brasil fica mais pobre em termos líquidos. Imagine visualmente uma torneira aberta, enchendo constantemente um balde grande, furado por baixo. A água entra em fluxo contínuo pela torneira, mas o balde nunca enche, porque vaza simultaneamente pelo fundo, através de múltiplos furos. A água que entra pela torneira é o valor gerado diariamente pelo trabalho brasileiro. São operários, professores, médicos, motoristas e engenheiros produzindo valor real. O furo permanente no fundo do balde é a drenagem estrutural que acontece automaticamente. Pagamento mensal de juros para credores internacionais, remessas constantes de lucro empresarial para matrizes estrangeiras, diferença crônica entre importações caras versus exportações baratas, pagamento perpétuo de royalties de tecnologia que nunca desenvolvemos. Você pode trabalhar muito mais, dobrar turnos, aumentar drasticamente a produtividade, elevar o fluxo da torneira ao máximo possível. Mas enquanto o balde tiver furos estruturais permanentes no fundo, ele simplesmente jamais vai encher. E o sistema econômico internacional mantém esses furos deliberadamente abertos e funcionando. Porque para quem está posicionado do lado de fora do balde, recebendo continuamente a água que vaza todos os dias, não existe absolutamente nenhum interesse racional em fechar os buracos. O sistema funciona perfeitamente. Para quem está recebendo, esse mecanismo não é acidente histórico aleatório ou azar geográfico. É arquitetura econômica internacional estabelecida e mantida ativamente. Países centrais desenvolvidos controlam tecnologia avançada de ponta, detêm patentes industriais estratégicas, dominam sistemas financeiros globais, estabelecem regras de comércio internacional. Países periféricos em desenvolvimento fornecem recursos naturais abundantes e mão de obra. O preço relativo de cada lado dessa balança comercial é determinado historicamente por quem tem poder real de barganha nas negociações. E poder de barganha se constrói ao longo de décadas com industrialização consolidada, desenvolvimento tecnológico próprio e independente, independência energética estratégica e soberania efetiva sobre política monetária nacional. O Brasil tem potencial natural comprovado para desenvolver absolutamente todos esses pilares de autonomia econômica. Mas cada tentativa histórica concreta de fortalecê-lo sistematicamente
esbarra em resistências poderosas, tanto internas quanto externas. Investir massivamente em indústria nacional competitiva exige crédito subsidiado barato de longo prazo e proteção comercial temporária contra a concorrência predatória. Mas isso contraria frontalmente o modelo econômico neoliberal atual dominante, que favorece a abertura total para importações livres e livre circulação de capital financeiro internacional especulativo. Desenvolver tecnologia própria nacional exige investimento público pesado, contínuo e prolongado em educação superior de qualidade e pesquisa aplicada. Mas os recursos públicos limitados vão prioritária e obrigatoriamente para pagar juros mensais crescentes da dívida pública interna e externa. Não sobra orçamento para investimento de longo prazo em áreas estratégicas. A cada ciclo econômico de 10 ou 15 anos, o país cresce um pouco durante momentos favoráveis de alta de commodities no mercado internacional, mas nunca consegue decolar estruturalmente de forma sustentada, porque o sistema foi desenhado historicamente e é mantido ativamente para preservar exatamente essa posição intermediária perpétua. E enquanto isso se perpetua década após década, o brasileiro médio vive permanentemente com a sensação psicológica frustrante de que trabalha intensamente o ano inteiro e nunca consegue sair do lugar economicamente. Porque, estruturalmente falando, não sai mesmo. O sistema econômico vigente impede mobilidade ascendente coletiva consistente. Porque o Brasil nunca fica rico, apesar de ter comprovadamente todos os recursos naturais necessários para isso. Porque riqueza natural sozinha não basta para gerar prosperidade nacional sustentável. Riqueza precisa ser capturada localmente no ponto de origem, processada industrialmente dentro das fronteiras do país e mantida circulando ativamente na economia interna, gerando empregos e renda. E o Brasil opera há pelo menos 3 décadas, dentro de um sistema que extrai sistematicamente e automaticamente valor econômico antes que ele se consolide como riqueza nacional permanente disponível para a população. Juros estratosféricos drenam recursos públicos escassos continuamente. Dependência crônica estrutural de exportação de commodities primárias limita severamente desenvolvimento industrial diversificado. Dívida externa acumulada impõe condições macroeconômicas restritivas permanentes. Remessas mensais constantes de lucro empresarial para o exterior escoam ganhos produtivos gerados internamente. Importações tecnológicas caras encarecem toda a cadeia produtiva nacional, tornando produtos brasileiros não competitivos. O resultado final consolidado é um país que trabalha intensamente todos os dias, produz em grande volume físico, mas enriquece muito pouco como nação coletiva. A riqueza gerada aqui dentro do território nacional é transferida sistematicamente para fora através de múltiplos canais simultâneos e legais. E o ciclo se perpetua década após década, geração após geração, porque as forças econômicas nacionais e internacionais que lucram enormemente com esse arranjo específico têm poder político e financeiro suficiente para mantê-lo funcionando ativamente em seu favor. Isso não é fatalidade histórica inevitável, determinada pela geografia ou clima. É resultado direto de escolhas políticas concretas, tomadas por governos sucessivos, estrutura econômica estabelecida e mantida ativamente e correlação internacional de forças entre países. Países que romperam ciclos históricos semelhantes no passado recente fizeram isso através de estratégias nacionais claras e sustentadas, proteção industrial temporária, mas consistente durante décadas, investimento público maciço e prolongado em educação técnica e científica de qualidade, controle estratégico nacional sobre setores econômicos absolutamente fundamentais como energia e telecomunicações, e soberania efetiva e inegociável sobre política monetária nacional sem submissão a credores externos. O Brasil possui absolutamente todos os recursos naturais abundantes, capital humano qualificado e território continental necessários para implementar essas estratégias. Mas enquanto o modelo econômico dominante e hegemônico continuar favorecendo sistematicamente drenagem para fora, em vez de acumulação interna, o país continuará eternamente rico em potencial teórico impressionante e estruturalmente pobre em resultado concreto mensurável para sua população trabalhadora.
A pergunta real que precisa ser feita não é mais se o Brasil tem capacidade técnica e recursos para ser desenvolvido e próspero. A pergunta incômoda que precisa ser respondida honestamente é: quem exatamente ganha politicamente e financeiramente se o Brasil nunca conseguir efetivamente sair dessa posição subordinada?